Ao refletir sobre o papel do Espírito Santo na revelação e na inspiração, é digno de nota que duas passagens essenciais das Escrituras que tratam deste assunto encontram-se em segundas epístolas. A segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, e a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Aqueles que leem a Bíblia com atenção reconhecem que as segundas epístolas apresentam uma conexão particular com os últimos dias da dispensação da graça. Assim, ao situar essas declarações nessas cartas, o Espírito de Deus parece advertir-nos sobre ataques específicos contra a verdade da inspiração divina das Escrituras, especialmente nestes tempos finais. Desde a conclusão do cânon sagrado, uma batalha persistente tem sido travada por Satanás e seus agentes contra a integridade da Palavra de Deus. Essa campanha se intensificou com o avanço do século XX, mas seu princípio remonta ao Éden, quando a serpente perguntou a Eva: "É assim que Deus disse?" Conforme o livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 1. A dúvida lançada sobre a palavra de Deus continua ativa, e vivemos exatamente no tempo descrito por Paulo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4, onde se prediz que muitos se afastariam da sã doutrina, desejando ouvir apenas o que agrada a seus próprios desejos, acumulando mestres segundo suas concupiscências e preferindo fábulas à verdade. Nessa oposição contínua à palavra, observa-se uma tentativa sistemática de enfraquecer as doutrinas fundamentais da inspiração plena e da inspiração verbal das Escrituras. A inspiração verbal afirma que cada palavra nos textos originais foi soprada por Deus. A inspiração plena declara que todas as palavras foram assim inspiradas. De Gênesis ao Apocalipse, todas as palavras dos manuscritos originais foram dadas por Deus, cada uma em seus detalhes individuais e também no conjunto que forma as Escrituras Sagradas. Deus soprou essas palavras para que fossem registradas por homens escolhidos para esta tarefa sagrada. Apesar da oposição constante, ainda existem crentes, como os Tessalonicenses, que reconhecem a origem divina das Escrituras. Na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, lemos que eles receberam a palavra não como palavra de homens, mas como verdadeiramente é palavra de Deus, a qual opera eficazmente nos que creem. As últimas palavras de Davi, registradas no segundo livro de Samuel, capítulo 23, ajudam-nos a compreender o princípio da inspiração divina. Nos versículos 2 e 3, Davi afirma: "O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus." Ao declarar que a palavra de Deus estava em sua boca e que a rocha de Israel lhe falou, Davi mostra que houve uma comunicação direta de Deus para ele, que então transmitiu essas palavras. Essa relação entre Deus e o escritor humano é o modelo da inspiração bíblica. Deus fala e o homem registra sob a direção do Espírito. Em Isaías, capítulo 59, versículo 21, a mesma verdade aparece: "O meu Espírito, que está sobre ti, e as minhas palavras, que pus na tua boca." Quando os escritos de Isaías são desprezados ou ridicularizados, é a autoridade de Deus que está sendo rejeitada, pois foi ele quem inspirou tais palavras. Quanto à revelação, este termo descreve qualquer meio pelo qual Deus comunica ao homem uma verdade que de outro modo seria impossível descobrir. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1, Paulo menciona que recebeu revelações do Senhor. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11, Paulo explica que assim como só o espírito do homem conhece os seus próprios pensamentos, assim também somente o Espírito de Deus conhece as profundezas de Deus. Somente o Espírito Santo pode comunicar ao homem essas verdades profundas. Sem a revelação divina,
O homem jamais poderia compreender a realidade de Deus, por mais elevado que fosse seu intelecto. A resposta à pergunta de Jó, registrada no capítulo 11, versículo 7, poderás descobrir o Todo-Poderoso? É negativa, a menos que Deus, por graça, escolha se revelar. As Escrituras Sagradas deixam claro que Deus não só possui a capacidade de se revelar como efetivamente o fez. Ele se revelou de várias formas, a começar pela criação. O Salmo 19, versículo 1, declara: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Paulo reforça essa verdade na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 20, ao afirmar que a natureza invisível de Deus, seu eterno poder e divindade, são claramente vistos por meio das coisas criadas. Essa revelação é tanto gloriosa, como afirma o Salmo, quanto evidente, como diz Paulo. O Salmo 8 também reflete essa verdade, especialmente nos versículos 3 e 4. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, que é o homem mortal para que te lembres dele? A criação aponta para a grandeza de Deus e a pequenez do homem. Paulo, em sua pregação em Listra, como registrado em Atos, capítulo 14, versículos 15 a 17, declarou que, ainda que Deus tenha permitido às nações seguirem seus próprios caminhos, nunca deixou de dar testemunho de si mesmo por meio das chuvas, estações frutíferas e da alegria nos corações humanos. Além disso, Deus se revela na consciência humana. Conforme Paulo escreve em Romanos, capítulo 2, versículo 15, a lei de Deus está escrita no coração do homem, e sua consciência dá testemunho, ora acusando, ora defendendo seus atos. Ainda que o Senhor Jesus não tenha usado a palavra consciência diretamente, ele afirmou no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8, que o Espírito Santo convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A revelação de Deus na criação e na consciência pode ser rejeitada, mas essa rejeição não isenta o homem de sua responsabilidade diante de Deus. Outro meio pelo qual Deus se revela é por meio das Escrituras Sagradas. Paulo faz distinção entre os ídolos mudos mencionados no Salmo 115 e em Isaías, capítulo 46, e o Deus vivo da Bíblia, que fala ao homem. Ele falou com Abraão, como se vê em Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Com Moisés, em Êxodo, capítulo 19, versículo 21. E com Samuel, em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 4. Revelações diretas aos profetas são encontradas em várias passagens, como em Jeremias, capítulos 1, 7 e 11. Deus se comunica de forma compreensível para os seres humanos. No Novo Testamento, verdades anteriormente ocultas são reveladas como mistérios. O termo refere-se a verdades novas, reveladas em tempo determinado por Deus. Paulo se refere a si mesmo como despenseiro dos mistérios de Deus, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Embora o estudo completo dos mistérios do Novo Testamento esteja além do escopo imediato, é certo que o crente que se debruçar sobre eles com diligência será ricamente recompensado com uma maior compreensão da verdade revelada. Deus, por vezes, utilizou milagres para autenticar a mensagem revelada. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, Paulo menciona os sinais do seu apostolado como evidência divina. O autor de Hebreus também fala disso no capítulo 2, versículo 4, ao dizer que Deus testificou por sinais, milagres, maravilhas e dons do Espírito Santo, conforme sua vontade. Embora toda a Bíblia seja inspirada por Deus, nem toda ela é revelação no sentido direto. Há registros históricos nas Escrituras que não são revelação em si, mas cuja exatidão é assegurada pela inspiração. Por exemplo, a mentira de Satanás a Eva, em Gênesis capítulo 3, versículo 4, não é uma revelação divina, mas o registro inspirado de uma declaração feita pelo adversário, o mesmo princípio
aplica-se às falas de homens ímpios ao longo da narrativa bíblica. A inspiração garante que o que foi dito é relatado com precisão, sem necessariamente endossar o conteúdo das falas registradas. Nas Escrituras, a verdade se revela de maneira progressiva. Isso não significa que revelações posteriores corrigem ou substituem as anteriores, mas que acrescentam luz àquilo que já foi comunicado, proporcionando uma compreensão mais ampla. Um exemplo claro dessa progressividade está logo no início da Bíblia, onde se lê que Deus declarou: "E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar." Em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Com o tempo, essa promessa é esclarecida quando se entende que a semente da mulher é o próprio Filho de Deus. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei, como está registrado em Gálatas, capítulo 4, versículo 4. A vitória final sobre Satanás é explicada em Hebreus capítulo 2, versículo 14. Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E em Colossenses capítulo 2, versículos 14 e 15, está escrito que Deus riscou a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. A revelação mais plena de Deus aos homens se dá em seu Filho. Está escrito: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou, como se lê em João capítulo 1, versículo 18. E ainda em Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2, afirma-se que Deus a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Essas palavras revelam a identidade e a missão de Cristo, incluindo sua existência eterna, encarnação, morte, ressurreição, ascensão e retorno, todas claramente apresentadas nas Escrituras. A revelação escrita chega ao seu auge no livro de Apocalipse, situado ao final do Novo Testamento. No primeiro versículo está declarado: revelação de Jesus Cristo. O livro é tanto uma revelação que procede de Cristo para João, quanto uma revelação sobre Cristo aos homens. Esse princípio se repete nas mensagens às 7 igrejas da Ásia, onde cada carta inicia com as palavras "Isto diz", seguidas de uma descrição extraída da visão gloriosa do Filho do Homem em Apocalipse capítulo 1, versículos 10 a 20. Por exemplo, lê-se em Apocalipse capítulo 2, versículo 1: "Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro." A revelação que vem de Cristo trata não apenas da sua pessoa como exaltado e vitorioso, mas também de aspectos futuros, como as coisas que são e as que depois destas hão de acontecer. Se alguém tenta argumentar que Deus não se revelou à humanidade, ou que os seres humanos são incapazes de perceber essa revelação, esse indivíduo procura justificar sua rejeição e afastar a responsabilidade diante de Deus. No entanto, como demonstrado, Deus já se revelou de muitas formas. Resta considerar a capacidade do homem de reconhecer essa revelação. Deus frequentemente operou milagres para confirmar a veracidade da sua mensagem. Quando o Senhor Jesus falava, os que o ouviam diziam: "Nunca homem algum falou assim como esse homem", segundo João capítulo 7, versículo 46. E quando ele curou o paralítico, levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: "Nunca tal vimos", como está escrito em Marcos capítulo 2, versículo 12. Essas manifestações indicam que os homens tinham, sim, a capacidade de reconhecer e valorizar o que viam e ouviam. Entretanto, nem todos responderam com fé.
Em Romanos capítulo 1, versículo 19, está escrito: porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Esse trecho mostra que, mesmo em seu estado pecaminoso, os homens têm consciência da existência de Deus e de sua justiça. Quando rejeitam essa verdade, revelada por meio da criação, tornam-se indesculpáveis. Embora o homem seja capaz de perceber a revelação de Deus, é necessário o agir do Espírito Santo para que haja entendimento pleno. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, lemos que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura. Assim, enquanto a capacidade de conhecer a Deus é real, o entendimento espiritual depende da revelação operada pelo Espírito Santo. A responsabilidade humana e a obra divina atuam em conjunto nessa realidade. Deus também se revelou por meio de palavras escritas. Essa revelação foi confiada a indivíduos escolhidos e, por meio deles, registrada. As palavras utilizadas não foram fruto da escolha humana, mas do Espírito Santo. Está registrado em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13, que foram usadas palavras que o Espírito Santo ensina. É necessário fazer distinção entre revelação e inspiração. Revelação é a comunicação de verdades que não poderiam ser descobertas pelo raciocínio humano. Inspiração, por outro lado, garante que essas verdades foram registradas de maneira precisa e infalível. A revelação trata daquilo que Deus quis tornar conhecido. A inspiração, de como isso foi registrado de forma exata, palavra por palavra. Ambas estão intimamente ligadas no processo que resultou nas Escrituras Sagradas, mas não são a mesma coisa. Por exemplo, quando Moisés subiu ao Monte Sinai, recebeu por revelação divina as instruções para o tabernáculo. Mais tarde, ele as escreveu por inspiração, e esse registro compõe parte do livro de Êxodo. Não é apenas o texto bíblico que atesta sua inspiração. O próprio Senhor Jesus e os apóstolos confirmaram essa verdade. Em Mateus capítulo 22, versículo 31, o Senhor disse: E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo... Em Mateus capítulo 15, versículos 2 e 3, ele confronta os escribas por colocarem as tradições acima das Escrituras, referindo-se a estas como os mandamentos de Deus. Em diversas ocasiões, o Senhor validou as Escrituras do Velho Testamento. Por exemplo, em Mateus capítulo 19, versículos 4 e 5, referiu-se à criação. Em Lucas capítulo 17, versículo 27, falou do dilúvio nos dias de Noé. E em Lucas capítulo 17, versículo 29, mencionou a destruição de Sodoma nos dias de Ló. Em todas essas referências, demonstrou total confiança na veracidade do texto sagrado. Os apóstolos também consideravam as Escrituras como autoridade divina. Em Atos capítulo 1, versículo 16, Pedro declarou que era necessário que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi. O discurso de Estevão, em Atos capítulo 7, versículos 2 a 50, é uma defesa detalhada da história do povo de Deus, desde os patriarcas até Salomão. Paulo, escrevendo aos Romanos e aos Gálatas, cita repetidamente o Velho Testamento para fundamentar os princípios do Evangelho. Expressões como está escrito, vistas em Romanos, capítulo 1, versículo 17, capítulo 2, versículo 24, capítulo 3, versículo 4, capítulo 4, versículo 17, capítulo 8, versículo 36, capítulo 9, versículo 13, capítulo 10, versículo 15, capítulo 11, versículo 8 e capítulo 15, versículo 9, demonstram sua confiança plena nas Escrituras como palavra de Deus. Assim,
fica evidente que as Escrituras Sagradas surgiram quando homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, conforme está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, e em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Toda a Escritura é soprada por Deus e é útil para ensinar, repreender, corrigir e instruir em justiça, com o objetivo de que o homem de Deus seja completo e plenamente preparado para toda boa obra, conforme está escrito na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Este é um dos textos mais significativos sobre a doutrina da inspiração das Escrituras e merece ser profundamente considerado. A expressão no original grego reforça esse peso. Toda a Escritura soprada por Deus. Observa-se, na primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 18, que uma citação de Deuteronômio, capítulo 25, é colocada lado a lado com uma passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 7. Isso demonstra que tanto as palavras do Velho Testamento, como as do Novo Testamento, são consideradas Escritura, possuindo, portanto, a mesma origem divina. Ainda que tenham sido escritas por homens de origens e contextos distintos, ao longo de mais de 1000 anos, o que eles escreveram foi resultado do sopro divino. Em meio a tanta diversidade humana, o conteúdo é unificado, e o tema central que os conecta é o Senhor Jesus Cristo. Deus se comunica por meio de palavras. Ele não é como os ídolos descritos no Salmo 115, que são obra das mãos humanas, têm boca, mas não falam. O Deus vivo falou, e suas palavras foram transmitidas por intermédio de homens. O profeta Jeremias relatou que o Senhor tocou sua boca e colocou suas palavras nela, como registrado no capítulo 1, versículos 7 a 9. O processo da inspiração consiste nesse ato divino. Deus sopra suas palavras e os homens as recebem e registram. Sendo sopradas por Deus, essas palavras contêm a própria vida divina. Por isso, a Epístola aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, afirma que a palavra de Deus é viva e eficaz. A inspiração não é um fenômeno que acontece quando alguém lê a Escritura ou quando ela impacta a consciência. A palavra de Deus não se torna inspirada no ato de leitura, ela já o é, em sua essência. É incorreto afirmar que a Bíblia se torna a palavra de Deus quando é usada por ele para falar a alguém. Da mesma forma, não se deve dizer que ela apenas contém a palavra de Deus, como se abrigasse também conteúdos que não fossem divinos. As Escrituras são, em sua totalidade, a palavra de Deus. Nada será tirado ou acrescentado a elas. Isso é confirmado pelas palavras do Senhor Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 18, ao afirmar que nem a menor letra ou o menor traço da lei passará sem que tudo se cumpra. Ele também declarou que suas palavras não passarão, mesmo que os céus e a terra o façam, como está em Mateus, capítulo 24, versículo 35. O livro do profeta Daniel também indica que nem sempre os autores compreendiam o que estavam escrevendo. No capítulo 12, versículos 8 e 9, Daniel confessou que ouviu, mas não entendeu, e foi-lhe dito que aquelas palavras estavam seladas até o tempo do fim. Isso reforça a ideia de que a inspiração se refere às palavras registradas e não aos autores em si. O que está escrito na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, é que toda a Escritura é inspirada por Deus, e não que os homens que a escreveram foram inspirados em si mesmos. O que se pode afirmar, portanto, é que Deus inspirou as palavras que Paulo escreveu, não simplesmente que inspirou Paulo a escrever. Esse processo é elucidado na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Nenhuma profecia das Escrituras é de interpretação particular, pois jamais foi produzida por vontade humana. Homens santos falaram movidos pelo Espírito Santo.
Enquanto Paulo enfatiza a origem e os resultados da inspiração, Pedro foca no processo e na atuação do poder divino. O Espírito Santo moveu os escritores, e a autoria das Escrituras é duplamente reconhecida. Deus é o autor e os homens os instrumentos. A segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 1 e 2, confirma essa autoria dupla ao chamar os leitores a se lembrarem das palavras ditas pelos profetas e dos mandamentos dados pelos apóstolos. No mesmo capítulo, versículos 15 e 16, Pedro reconhece a sabedoria concedida a Paulo e afirma que os escritos dele são comparáveis às demais escrituras, o que confere às epístolas paulinas o mesmo status inspirado. Ao afirmar que Paulo escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, entende-se que a inspiração não é um ditado automático, como se os autores fossem meros registradores mecânicos. Deus utilizou os dons, estilos e capacidades dos homens, mas ao mesmo tempo controlou suas palavras de forma que o resultado fosse exatamente aquilo que ele queria transmitir. O Espírito Santo não deixou os escritores entregues às suas limitações naturais. Pelo contrário, operou neles de tal forma que as falhas humanas não comprometessem a revelação divina. A inspiração é como o vento que move um navio. Os homens foram conduzidos, levados pelo Espírito, enquanto escreviam. Quando o Espírito soprava, eles escreviam. Quando o sopro cessava, o texto também cessava. Essa imagem é compatível com o que foi prometido pelo Senhor Jesus no Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 13. O Espírito da Verdade viria para guiar os discípulos em toda a verdade, não falando de si mesmo, mas transmitindo aquilo que tivesse ouvido, glorificando o Filho e anunciando o que era dele. Esse processo de inspiração é a realização dessa promessa. As implicações da inspiração e da revelação divinas são, ao mesmo tempo, profundamente reconfortantes e desafiadoras. Há conforto ao se ler a palavra de Deus, pois ela é infalível, confiável e provém de uma fonte perfeita. Mas também há um desafio constante, pois essa mesma palavra possui autoridade e requer obediência incondicional. Assim, é necessário considerar a veracidade e a importância das Sagradas Escrituras com reverência e seriedade. Não há espaço para dúvidas quanto ao caráter do Deus revelado nas Escrituras, descrito como o Deus da verdade em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, Isaías, capítulo 65, versículo 16, e Salmo 31, versículo 5. Essa afirmação ecoa pelas 3 divisões do Antigo Testamento: a lei, os profetas e os salmos. Sendo Deus verdadeiro, tudo o que ele diz é igualmente verdadeiro. No entanto, muitos afirmam honrar esse Deus da verdade enquanto negam a infalibilidade da sua palavra, o que é uma contradição inexplicável. O testemunho do próprio Senhor Jesus em João capítulo 17, versículo 17, é inequívoco: a tua palavra é a verdade. Acrescenta-se a isso o ensino de que toda Escritura, nos seus textos originais, é soprada por Deus, levando-nos a concluir com plena confiança que toda Escritura é verdadeira. Mesmo quando as Escrituras registram palavras falsas, como as ditas por Satanás a Eva, em Gênesis capítulo 3, versículo 4, esse registro é completamente verdadeiro em si mesmo. A mentira do inimigo continua sendo mentira, mas o relato divino sobre o que ele disse é absolutamente exato. Isso demonstra que a veracidade das Escrituras não está na veracidade do conteúdo citado, mas na fidelidade do registro. Considerando que toda a Escritura é divinamente inspirada em cada uma de suas partes, é preciso reconhecer sua importância para os nossos dias. Um dos principais frutos dessa inspiração é a autoridade que emana da palavra. A questão a ser considerada por cada cristão é se a Bíblia é apenas uma entre várias autoridades ou se ela é a autoridade suprema sobre a vida.
Uma antiga heresia, propagada pela Igreja de Roma, afirma que, embora a Bíblia tenha certa autoridade, a interpretação final cabe à própria Igreja. Esse erro se alia ao pensamento pós-moderno, que propõe que diferentes culturas possuem diferentes padrões de verdade e moralidade, e que o indivíduo pode interpretar a Bíblia segundo os seus próprios desejos. Tais ideias estão em total desacordo com as Escrituras, conforme lemos em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Por isso também damos, sem cessar, graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas, segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual opera em vós os que crestes. Essa afirmação revela que a palavra de Deus realiza uma obra interior no coração daquele que crê, e sua aceitação é uma evidência de que o Espírito Santo está agindo de fato. A autoridade das Escrituras deriva diretamente da natureza de Deus. Sendo inspirada por ele, ela carrega a autoridade do próprio Deus. Assim, para aqueles que creem, é inquestionável que as Sagradas Escrituras exigem obediência e reverência. O pensamento pós-moderno nega tanto a veracidade quanto a relevância da palavra de Deus. Suas raízes remontam ao Iluminismo, um movimento do século XVIII, e se estendem ao século XX. Diversos pensadores ao longo da história questionaram a inspiração divina das Escrituras, promovendo uma exaltação da razão humana e, ao mesmo tempo, uma negação da revelação sobrenatural. Essa linha de pensamento pretende responder às grandes questões da alma humana, mas, em vez disso, gera mais dúvidas e confusão, enfraquecendo a confiança na verdade revelada. A única maneira de encontrar respostas verdadeiras é aceitar que Deus se revelou e revelou a sua vontade por meio das Escrituras sagradas. Somente um crente submisso ao Espírito Santo pode compreender plenamente a Escritura segundo a intenção divina. Não se pretende aqui aprofundar a questão da inspiração dos livros apócrifos, mas apenas apresentar razões comumente reconhecidas para rejeitá-los como Escritura. Primeiramente, esses livros promovem práticas como a oração pelos mortos e a salvação por meio das obras humanas. Em segundo lugar, trazem ensinamentos que apoiam decisões morais baseadas na conveniência, conceito associado à chamada ética situacional. Em terceiro lugar, há o testemunho de Joséfo em sua obra Contra Apion, onde ele afirma que, após o ministério dos profetas Ageu, Zacarias e Malaquias, cessou a revelação divina entre o povo de Israel até os tempos do Senhor Jesus Cristo. Além disso, os livros apócrifos contêm narrativas fictícias e tendenciosas, muitas vezes inclinadas ao misticismo humano. Finalmente, é relevante observar que os líderes judeus da época e muitos dos pais da igreja primitiva rejeitaram esses livros como não pertencentes ao cânon inspirado, mesmo quando alguns os aceitaram, foram contestados por outros estudiosos que defendiam a integridade do texto sagrado.